Olá, queridos, eu sou o pastor Ednilson, da pastora Marilza. E eu sou a pastora Marilza, do pastor Ednilson. E nós somos um. Então, estamos começando o nosso Somos Um de hoje e você vai ficar agora com um tema que eu tenho certeza que vai engrandecer e trazer conhecimento para vocês. Vamos ao tema, em nome de Jesus. Meu nome é Rosana, sou de Resende, Rio de Janeiro. Meu filho noivou, mas vejo sua futura esposa uma falta de dedicação na casa, dos próprios pais e nas atividades da igreja. Devo alertar o meu filho sobre minha percepção? Posso ser contra o casamento dele? Glória a Deus. A gente vê que a Rosana, é Rosana o nome dela, né? Rosana de Resende, filha. E a gente vê que o filho dela noiva, fica noivo, e ela então vê essa dificuldade na noiva. É assim, a gente até já conversa muito sobre isso, né? E a gente vê que as pessoas deixam para resolver o problema depois, parece que perde o time, né? Porque, Rosana, pelo que a gente vê, você tem tido problema depois do noivado, porque você percebeu que seu filho agora está com um compromisso sério e vai casar. Mas isso é algo que deveria ser visto durante o namoro, né? Então, a primeira coisa que a gente vê aqui no relato da Rosana é que deixou-se para conversar alguns assuntos que são importantes após firmar compromisso. E ela fica perguntando o seguinte, né? Eu posso dizer que eu sou contra o casamento? Eu lembro que a gente até conversou um pouquinho sobre isso. Ela vai dizer agora que ela é contra o casamento? Ela chega a falar assim, o interessante, Rosana, é que você fala sobre a falta de dedicação, né? Ela fala da falta de dedicação da namorada, no caso já da noiva. Da noiva agora, né? A falta de dedicação dela na casa dos pais, mas também com a igreja. Ela viu duas situações. Ela viu a situação dentro do lar, enquanto filha, né? E ela viu também na igreja, nos compromissos com as questões, vamos dizer assim, ministeriais, da casa do pai, né? Na casa do Senhor. Ela só viu isso depois. Eu lembro que eu até cheguei a conversar contigo o seguinte, até um pouco, a gente pode até achar que não foi nada de propósito. Ela foi conhecendo a menina e ela acabou vendo algumas situações e ela agora, depois do filho já noivo, ela acha que ela tem que tomar uma atitude. Pela descrição dela, pelo que ela fala, né? A gente não tem uma certeza se o filho, ele é envolvido, parece ser, ser envolvido com a obra de Deus. Ela tem uma preocupação que é uma preocupação que deve existir mesmo, né? Porque se seu filho faz a obra e a menina que ele vai casar não faz, isso pode gerar grandes conflitos no casamento. Verdade. Só que me parece um pouco extremista, né? Porque ela fala, Rosana, me parece um pouco extremista da sua parte, porque aí você espera que o casal chegue num momento de compromisso de casamento, e aí você fala, né, você termina falando assim, posso ser contra esse casamento? Quer dizer, a menina, ela não tem experiência, logicamente, vai casar, é a primeira vez, né? Aí a gente vai pensar da gente, né? Quando a gente casou, bem novos ainda, não tínhamos experiência. Justo, lembra que a gente conversou que não existe ninguém pronto, sabe? Não existe ninguém pronto. Muita coisa só vai entrar nos eixos realmente depois do casamento, porque vem aquele período da adaptação. Agora, enquanto filho dentro da casa dos pais, eu entendo que o pai e a mãe possam, sim, conversar, ter uma boa conversa com seu filho ou com a sua filha a respeito do que está por vir. Vai depender muito da relação que ela tem com o filho, né? Porque se você tem uma boa relação com o seu filho, essa conversa já era para estar vindo, né? Ela desde já era quando começou o namoro. Já era desde o início do namoro. Provavelmente ela viu, se a menina está na igreja, se ela diz que ela não tem compromisso com a igreja, né? Com o ministério, com a igreja, então ela já conhecia, deve ser da igreja. Mas aí, assim, tudo bem, começa o namoro, não sabe se vai ser sério. Eu entendo que os pais percebem quando o namoro está ficando sério, né? Ainda mais dentro da igreja.
dá para perceber. Sim. Né? E é nessa hora que deveria se conversar. Agora, assim, eu penso, Rosana, que você deveria, na verdade, se aproximar, né? Se aproximar dela, trazê-la para perto, até para ensiná-la, passar para ela alguma experiência. Porque as mães, elas precisam ensinar as suas filhas. Mas a sogra também pode fazer isso. Pode. Né? Também pode fazer isso, se aproximando e ensinar e não ficar contra. É o que você falou, filha. Se ela estiver esperando uma menina perfeita para o filho dela, ela não vai encontrar, né? E a gente sabe disso, né? Sim, e existe... você está rindo, eu sei por que você está rindo. Já sei por que você está rindo. Ele está rindo porque quando nós nos casamos, eu não sabia fritar um ovo. Não sabia fritar um ovo, tadinho dele, né, meu filho? Teve que passar pela prova, né? Sim, dando glória a Deus. Dando glória a Deus, porque eu não sabia fazer um arroz, não sabia fazer um nada, né? Então, isso não é o ideal, isso não é o ideal. Tanto a menina como o rapaz, os dois precisam realmente se preparar para o casamento, porque senão pelo menos esses 3 primeiros anos vão ser muito difíceis, porque os 3 primeiros anos já são aqueles anos de adaptação um ao outro, né? E se houver agravantes, coisas assim que vão ainda trazer mais, não é dureza, mas assim, que vão atrapalhar um pouco esse período de adaptação, aí fica difícil. Então, eu entendo até a preocupação da Rosana, eu entendo, mas é o que você falou, ela tem que ter muito cuidado com o que ela vai fazer agora. Até porque ela pode afastar o filho, né? Porque se você é mãe, você ama seu filho, você quer que o seu filho, logicamente, tenha um bom casamento. Sim, claro. Pautado na palavra de Deus, principalmente, para que o casamento seja santo e seja até o fim, né? Até que a morte o separe, como dizem. Isso aí. Agora, o fato dela esperar o noivado, esperar estar, digamos, à beira do casamento, para aí questionar se ela vai ser contra, se ela pode ou não ser contra, se a gente for olhar exatamente o que ela pergunta, ela fala, meu filho noivou, mas veja em sua futura esposa uma falta de dedicação na casa dos seus próprios pais e nas atividades da igreja. Quer dizer, é algo que ela tem que trazer a menina para perto agora, ganhar a amizade da menina, ser como se fosse uma mãe para ela, para preparar essa menina. Se ela não está preparada, prepara. Isso aí. Porque senão ela vai ganhar, ela pode afastar o filho. E criar inimizade. E criar uma inimizade. Porque se o filho ama e se há um amor verdadeiro entre os dois, a Bíblia fala que o amor supera todo medo, né? E a gente precisa entender o seguinte, cada lar tem uma regra, tem um jeitinho. O que funcionava, por exemplo, na casa da minha sogra, na minha casa já era completamente diferente. Lá todo mundo tinha que se virar, fazer alguma coisa. Na minha casa, minha mãe entendia que como eu fazia estágio, estudava, então, puxa, tadinha dela, ela já faz tanta coisa, deixa que eu cozinho, deixa que eu lavo, deixa que eu passo. E aí eu fui... Foi uma batalha. Eu fui para o casamento sem nenhuma bagagem, nada. Eu tive que aprender na marra, né, filha? Sim, mas olha, Rosana, não fique preocupada, porque foi rápido, ela aprendeu rápido. Em pouco tempo a gente vai se adaptando, e, lógico, tendo os pais por perto sempre é bom, porque são pessoas que já passaram amigos, por né? experiência, mas como amigos. Não como críticos, isso é muito importante. Por perto, como amigos, não como críticos. Sim. Porque o que vai acontecer é que aonde houver uma deficiência, a gente com amor, com a palavra de Deus, a gente entra, né? E aí aquilo vai se adequando, aquilo vai se tornando realmente o que é o melhor para o casamento. Sim, assim, é bom a gente abordar um assunto que eu vejo acontecer sempre, que são pais que preferem a solução mais fácil diante de uma crise, diante de uma situação, até diante de uma briga, às vezes, porque faz parte, né? Você está construindo, está edificando um relacionamento. Você começa, você ora, no caso da gente, tem a oração, tem o início do namoro, até que fica mais sério, depois vem o noivado. Então, você está edificando um relacionamento que desse relacionamento vai se formar uma família. Quando eu vejo muito pessoas indo, por isso que eu falei até a palavra extremo, né? Indo por esse lado, porque às vezes parece que tem pessoas que buscam um meio mais fácil. Quer dizer, não está muito legal, eu não estou vendo que ela não é muito compromissada com as coisas de Deus,
que ela não tem muito, não sabe muito os afazeres do lar também, ela só trabalha, só estuda. Então, termina e arruma outra menina para namorar. Quer dizer, é mais fácil. Aliás, até casamentos a gente vê, Verdade. né, que são destruídos por isso. É mais fácil separar e recomeçar para algumas pessoas. Bom, aparentemente é mais fácil, porque não é mais fácil, né? Isso até é uma ação maligna na mente da pessoa, achar que vai ser mais fácil se separar e terminar, já que não está dando certo, do que lutar. Você lutou por mim, eu me converti e me virei até um pregador do Evangelho. Isso. Quer dizer, hoje estamos aqui fazendo esse programa, né? E o interessante é que a Rosana, ela precisa entender que ela é a principal intercessora do filho dela. Então, esse é o momento dela como intercessora e diante do Pai, para que Deus, ele, pelo que ela fala, é um rapaz que serve a Deus. Então, se ele serve a Deus, o Espírito Santo vai tratar com ele. Sim. O Espírito Santo, ele vai direcionar os passos do teu filho, Rosana, e ele vai realmente perceber o que é para ser feito. É importante falar sobre isso, por quê? Porque a gente tem um Deus, né, que tudo pode, e a gente sabe disso, mas às vezes, assim, quando a situação é com a gente, parece que isso cai um pouco em... Lidamos de uma forma completamente diferente. Quer dizer, se é um casal, digamos que ela estivesse orientando uma amiga que está passando pela mesma situação dela, ela ia falar assim, não, tenha paciência. Primeiro, seu filho ama a namorada dele, ele ama a noiva. Ah, então, ele ama a noiva dele? Ah, então, traz ela para perto, vamos orar, dobre o seu joelho, vamos jejuar por ela, vamos fazer uma consagração. De repente, ela agiria desse jeito. Mas como é com ela, né, e com o filho dela, então ela chega a esse, eu estou chamando de extremo, né, de pensar em desejar que acabe. Até, Rosana, eu trouxe até um versículo que eu acho interessante falar. Isaías 41, 21 diz assim, apresentai a vossa demanda, diz o Senhor, trazei as vossas firmes razões, diz o rei de Jacó. É Isaías 41, versículo 21, que eu acho que você pode meditar bastante nisso. Aqui é claro que ela deixa claro que ela pode sentar os dois, ela pode conduzi-los ao pastor deles, ela pode parar com os dois, conversar e apresentar a demanda dela, mostrar, olha, vocês precisam se preparar mais, é assim. Na pergunta até ela só mostra os defeitos da menina, né? Verdade. Parece que o filho dela não tem defeito nenhum, mas tudo bem, vamos lá. Apresenta as suas razões, apresenta as suas demandas e coloca tudo diante de Deus. E não simplesmente desejar que acabe e não haja casamento, né? Então, a nossa função como mãe realmente é essa, é de orientar os nossos filhos. E o interessante é que, enquanto eles estão dentro do nosso lar, eles ainda não deixaram pai e mãe. Então, há em nós, como pais, uma responsabilidade espiritual sobre a vida deles, que inclui também sentar com eles e até passar aquilo que a gente está sentindo. Quer dizer, não é errado ela se preocupar com o futuro casamento do filho. Não é errado. Agora, sentar e conversar não só com o filho, mas com os dois. Sim. E no nosso caso, temos pastores, né? Também, né? Verdade. Deus levantou pastores para pastorear a gente. Então, se percebeu que tem algo ainda, alguns pontos soltos ainda, então vamos ao nosso pastor, vamos sentar, vamos conversar, vamos dialogar. Agora, algumas coisas precisam melhorar e ela precisa entender que o casal não vai casar já, né? O casamento é algo tão diferente, né? Mas também é tão bom, tão prazeroso quando há esse acordo. É tão importante quando o casal aprende a ter esse acordo entre eles, né? Como a gente já tem um pouco dessa experiência, depois de quase 30... A gente vai fazer agora, né? 34, né? 33. Vai fazer agora 33, quer dizer... Já passou bastante tempo, a gente já aprendeu a fazer acordo entre nós, acordo que facilita a nossa relação. E eles vão começar agora. Mas é bom que a mãe tenha essa preocupação. Não é errado ela ter essa preocupação. Não, a questão é como ela lida com isso. Porque se ela trouxer a menina para perto, se ela criar uma amizade, um vínculo com essa menina, e vai ser até mais fácil para ela sentir realmente aonde está o problema e como ajudar a resolver esse problema. Ela pode ser uma ajudadora, ela pode ser uma que vai facilitar para que eles entendam a necessidade, né, de se resolver
fazer coisas antes do casamento. Sim. Existem situações que precisam ser resolvidas antes do casamento. Outras até que dá para serem resolvidas durante esse período de adaptação. Mas existem questões que precisam ser faladas antes do casamento. Nós, como mãe, como pai, podemos sim abordar esse assunto com eles e mostrar, né? Olha, vamos lá, vamos tentar sentar e resolver isso, em nome de Jesus. A gente não entende nem bem como um problema, né? problema. É algo que ela percebeu e que pode ser resolvido com uma boa conversa, né? Com uma ajuda. Eu acho que parece até um discipulado que a mãe pode fazer aí com a futura nora, né? Filho, a gente esqueceu de te falar uma coisa importante. Quem quiser também mandar a pergunta ou a história aqui pra gente, pode mandar pelo WhatsApp 21, DDD 21, 99341 5064. DDD 21 99 341 5064, que aí vão ser outras histórias que vão fazer parte também aqui da nossa programação. Vai ser bênção, em nome de Jesus. Bom, o telefone tá aí, é só ligar então e vai ligando. É só mandar a gente vai pelo WhatsApp. fazendo aconselhamento, essas coisas todas. Bom, isso aí. Mas voltando a esse assunto, a Rosana, ela precisa entender que o filho bom, se você namora e fica noivo e pretende casar, é porque ele ama essa pessoa. Sim. Né? E ela precisa entender que ela tem que estar perto. Porque a melhor coisa que tem, ainda mais no início de um casamento, né? É como você tem uma pessoa perto, mas não para julgar, nem não para condenar, não para criticar, com críticas que derrubam, né? destrutivas, né? Mas se ela consegue trazer a noiva do filho para perto, eu acho que aí é a solução, né? Lógico, tudo com base na palavra, como a gente falou, né? A Bíblia fala em Isaías 43, versículo 26, no finalzinho do versículo, é um texto até conhecido nosso, diz assim: apresenta as tuas razões, né? Para que te possas justificar. Entremos juntos em juízo, apresente as tuas razões para que te possas justificar. Nada impede a Rosana de sentar com os dois, conversar, sim, e com ele separadamente também, e até com ela também separadamente, trazendo ela para ser amiga dela mesma, né? Com certeza. E o importante é isso, Rosana. Aprenda a ter um pouquinho mais de paciência. Não existe a nora perfeita, o genro perfeito. Existe aquela pessoa que, em nome de Jesus, o Espírito Santo vai vir, vai ter liberdade ali e vai moldar em nome de Jesus. E agora a gente vai ver o VT do Povo Fala. Eu acho que os pais devem interferir sim, né? Quando é algo de um relacionamento abusivo, né? Algo que esteja magoando um ao outro, acho que tem que interferir sim. Na minha opinião, acho assim que não tem que interferir. Cada um, assim, procura o seu melhor. Eu acho que os pais devem interferir orientando, né? Mas dependendo da idade que tem esse filho, ele mesmo tem o poder de decidir sobre o que ele quer da vida dele, né? Cabe aos pais orientar, mas você não pode decidir. Minha opinião é que é bom sempre ter o diálogo, porque pode evitar muitas coisas, né? Pelos pais terem mais experiência, né? Não, eu acho que não tem que se meter não, tem que deixar eles seguirem a vida deles, né? Cada um tem a sua vida, né? Eu acho assim, não é interferir, mas às vezes se eles pedirem uma opinião, você pode dar a sua opinião, mas falando, mas a independência é sua, você que vai escolher. Mas acho que não deve interferir muito não, mas só se você vê que a coisa é muito grave, né? Aí é diferente. É uma pergunta bem complexa, né? Como mãe, eu acho que à medida em que você respeite o outro, os direitos, né, dos filhos, eu acho que até certo ponto a interferência ela é devida. Eu acho que é bem-vinda. Eu acho que o pai sempre quer o bem do filho, né? Nunca vai pensar o mal do filho. Dependendo que a mãe veja que geralmente quando o filho tá, né, naquele relacionamento, tá apaixonado, não vê certas coisas, talvez que os pais, né, que está de fora, conseguem enxergar. Entendeu? Eu acho que deve, sim. Depende da relação. Assim, pelo menos eu não costumo interferir, mas se a minha filha me pede opinião, eu dou e normalmente ela respeita. Me pegou. Eu acho que faz parte, né? Os pais tentarem direcionar os filhos
ainda que sejam de maiores ou não, o pai ele quer sempre ver o bem. Então, acho que é uma boa. Eu acho péssimo. Eu acho que relacionamento é algo pessoal, tem que ser dividido a dois e eu não acho legal a interrupção de ninguém, nem de família, nem de amigos, a não ser que a gente peça. Então, a interferência, você vê que alguns até dizem para cara, que não haja interferência. Mas, assim, se você for parar para pensar, pensa comigo. Você tem um filho que começa uma relação, começa um namoro. Esse filho mora com você, quer dizer, é quase que impossível que você não interfira nessa relação. Lógico que você, se você for olhar biblicamente, né, filha, assim, se for pensar em termos bíblicos. Você já pensou no que quer dizer a palavra interferência? Eu interfiro de várias formas. Sim. Eu interfiro na vida das pessoas ao meu redor sem que elas notem. Eu interfiro na vida das pessoas com a minha vida, com as minhas atitudes, com a forma como eu falo, como eu me visto, como eu me conduzo. Isso é uma forma de interferir. Então, a Rosana, por exemplo, ela precisa estar atenta ao seguinte: se esse filho ele foi criado num ambiente, sabe, com um casamento estável, um casamento baseado na palavra de Deus, provavelmente esse será o filtro que ele vai usar para ver as situações do casamento dele também. Sim, sim. Quem garante que ele mesmo não notou já essas situações que a mãe viu? Só que ele ainda talvez não esteja sabendo lidar com isso. Até pela falta de experiência também. Sim, justamente. Mas assim, enquanto os filhos estão falando de casa, pela palavra, sim, dentro de enquanto casa. os filhos estão dentro de casa, é responsabilidade do pai e da mãe. Sim. O pai e da mãe, lógico que a gente vai a gente vê as perguntas, a gente vai vendo as respostas, alguns têm uma fé, outros têm outra fé, uns têm uns conceitos, outros têm outros conceitos. A gente respeita o conceito de cada um, a fé de cada um. Mas, biblicamente, enquanto o filho está dentro da casa, ele não casou e não largou. A Bíblia diz que vai largar pai e mãe, os dois vão se tornar uma só carne, aí sim, se forma uma nova família. Isso. Aí não deve ter interferência, né? Tem até um casal de senhores que a mulher falou assim, não diria interferir, mas se pedem opinião, vamos dar opinião. Eu concordo, mas se você está dentro de casa, se a pessoa não foi casada, não é casada ainda, é solteira, como que os pais podem não interferir? Se ele percebe que a sua filha está num namoro e ela está perdendo as rédeas desse namoro, está sendo abusada psicologicamente ou algo do tipo, e ela não percebe isso, como é que os pais não vão se meter? Não, ela tem a opinião dela e eu não vou me envolver. Tem que interferir. É pai e mãe. Os filhos estão dentro de casa, são responsabilidade do pai e da mãe e tem que ter uma interferência, lógico, com sabedoria para não perder o filho, né? Ou a filha, no caso. Agora, eu acho que aí sim muda um pouco quando, aliás, até bastante, quando ele casa e vai. Aí forma uma nova família, aí você já não tem como interferir, mas fica sempre ali. Como disse a senhora, de repente pede um conselho, a gente está aqui também. Aí tudo bem, né? Pois alguns pensam assim, as coisas mudaram, né? A gente ouve muito isso. Pois é. Nós estamos agora, né, num século que ninguém aceita mais isso, né? Os jovens fazem o que eles querem fazer e os pais abaixam a cabeça e aceita. Mas, biblicamente, não é assim. Biblicamente, a família, o modelo da família cristã enquanto está dentro do lar, principalmente enquanto está dentro do lar, existe uma autoridade espiritual que Deus ele deu a nós, pais. Então, não sei como a Rosana entende isso, mas a forma como ela vai lidar com isso agora vai fazer a diferença. Vai fazer com que o filho e até a nora vejam essas questões que ela já observou de uma maneira tranquila e consigam resolver. Né? Assim, é complicado às vezes, complicado, né? É complicado, mas eu acho que realmente se seus filhos ainda estão dentro da sua casa, tem que haver interferência sim, e eu entendo desse jeito. Tem que haver interferência com sabedoria, logicamente. Vamos agora à pergunta final? Vamos à pergunta final?
Pois é, aqui a pergunta final. Biblicamente, os pais têm domínio sobre os filhos até que idade? Após os filhos se casarem, podemos interferir na vida pessoal deles? Que é isso? Após os filhos se casarem. Eu até já terminei falando um pouco sobre isso, né? Mas até que idade? Aqui começa perguntando assim, biblicamente os pais... Olha, eu entendo aquela passagem, deixará o homem, pai e mãe, e uniciar a sua esposa, e os dois serão ali uma só carne. Uma vez uma senhora me procurou e ela falou assim, meu filho, ele tem chegado tarde em casa e de vez em quando ele pega o meu dinheiro e ele bebe muito. E ela foi falando do filho, eu até pensei que era um jovem. Aí na hora que ela falou a idade eu me espantei, porque o homem tinha quase 50 anos de idade já, né? Já quase 50 anos de idade. Não deixou a mãe, ninguém quis casar com ele. Quer dizer, tem que interferir. A idade, ela é relativa, né? Porque a Bíblia, na verdade, muitos não gostam de ouvir isso, mas a Bíblia, na verdade, diz que o homem ele vai deixar pai e mãe quando ele encontrar a sua esposa. Verdade. O correto seria sair de casa, lógico que a geração é outra, sim, o tempo é outro, verdade. Mas o correto é sair de casa depois que se casar e para formar sua nova família. Esse seria o ideal, correto. né? Esse seria o ideal. Agora ela fala que, e após os filhos se casarem, podemos interferir na vida pessoal deles? Eu entendo que não. Eu entendo que não. É muito complicado você comprar essa briga, tá? Porque agora ali é uma nova família. Existem pais que não entenderam o deixar pai e mãe. O deixar pai e mãe significa que agora você é parentela, você não é mais Tem família. gente que odeia ouvir isso, né? Pois é. O nosso filho é casado, né? Sim. Eu posso olhar e ver as situações, mas isso não me dá o direito de me meter na casa dele, nas situações referentes à esposa dele. Verdade. Não é? Eu não posso. Olha, chegamos ao final do programa Somos Um, bem rápido, né? Passou rápido, né? Olha, eu acho que ainda ficou muita coisa para falar. Muita coisa. Meu Deus. Se você quiser entrar em contato com a gente, o meu Instagram é @PREdnilsonLima e você ali pode fazer perguntas e tudo mais. E a minha esposa também tem... Sim, você pode me achar lá também, PRA Marilza Lima, e ali você pode deixar as suas perguntas, você pode falar conosco lá, vai ser uma bênção ter essa interação com vocês. Bom, chegamos ao final então de mais um Somos Um. E olha, eu e ela estamos juntos para abençoar você, tá bom? Ficamos por aqui, Somos Um. Deus te abençoe.